Oi pessoal, então nesse vídeo eu vou falar sobre o exercício automático das opções que ocorre lá no dia do vencimento. E vou falar também rapidamente sobre o exercício que ocorre antes da data do vencimento. Então, como você sabe, o mercado de opções é um contrato entre duas partes e o exercício das opções é quando esse contrato ele é concretizado, é quando de fato as ações elas são negociadas. E desde 2021, a B3 passou a automatizar o exercício das opções e é isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje. E aí, primeiramente, eu já gostaria de falar para vocês que, de um modo geral, não vale a pena você ir para exercício, você deixar suas opções para serem negociadas lá no dia do vencimento. E a principal razão para isso daí são as taxas cobradas no exercício das opções. Até mesmo corretoras que não cobram taxa quando você opera via home broker, tá? O exemplo da Clear, que é uma corretora utilizada por pessoas que estão iniciando, né, por traders. Na Clear, se você opera suas ações e opções no home broker, você não paga corretagem, mas se você deixa as suas opções irem para o vencimento automático, ou se você solicita pela mesa de operação a negociação de suas ações e opções, você vai pagar uma taxa de corretagem e muitas das vezes vai tirar, né, boa parte do seu lucro ou até mesmo aumentar o seu prejuízo, já que essa taxa cobrada ela independe de você estar lucrando ou não, ela é em cima do valor transacionado. Então, no caso da corretora Clear, aquele que deixa suas opções serem exercidas automaticamente vai estar pagando aí 0,5% em cima do montante que é movimentado ali na operação. Então, se eu tenho, por exemplo, comprei 50 mil reais em ações e depois vendi 55 mil reais de ações e vai ser cobrado de mim 0,5% em cima desse montante, independente se eu tive lucro ou prejuízo. Então, muitas das vezes, essas taxas que você vai estar pagando vai diminuir muito o seu lucro ou até mesmo aumentar o seu prejuízo. E além desse 0,5% que é cobrado também 10,65% em cima dessa taxa. Então, para evitar essas cobranças, eu sugiro você que opere em corretoras desse tipo, que faça a desmontagem das suas operações antes do vencimento e que não deixe as suas opções serem exercidas automaticamente. Eu opero opções principalmente utilizando a plataforma do Profit One, tá? Que é um robô, vamos dizer assim, da Neológica. Tá? Eu opero as opções, majoritariamente opero pela corretora Necton, que agora faz parte ali do BTG Pactual, mas o fato é que eu pago uma taxa, uma corretagem fixa, seja nas operações normais, via home broker, seja no dia do vencimento. Então isso me dá uma tranquilidade muito grande de eu ir para exercício caso seja necessário e muitas das vezes eu deixo ir para exercício porque não vale a pena desmontar aquela operação antes. Mas você tem que ver na corretora que você opera quais são os custos para o exercício automático. E aí, antes da gente dar prosseguimento, vamos aqui reforçar alguns conceitos. Então, o investidor que compra uma opção, ele é chamado de titular. Aquele investidor que vende uma opção, ele é chamado de lançador. O titular de uma call possui o direito de comprar uma ação. O lançador de uma call ele tem a obrigação de vender. O titular de uma put possui o direito de vender uma ação. E o lançador de uma put ele tem a obrigação de comprar a ação. O que é importante você entender aqui que aquele que vendeu ele vai estar sujeito a ser exercido pela parte que é o titular, pelaquela parte que comprou aquele direito. Mas mesmo aquele que comprou o direito, desde maio de 2021, ele passa a estar sujeito, né, desde que ele seja beneficiado, ou seja, desde que aquela operação esteja dando lucro, ele fica sujeito à própria B3 exercer esse direito automaticamente para ele. Então vamos lá, como é que funciona o exercício automático? Então no dia do vencimento das opções, que ocorre toda terceira sexta-feira de cada mês, aquelas opções que estiverem pelo menos 1 centavo dentro do dinheiro, tendo como base o preço de fechamento do ativo objeto, elas vão ser exercidas automaticamente. E esse exercício ele é feito pela B3 a partir das 18 horas.
Então é isso mesmo, no dia do vencimento das opções, a negociação após o fechamento do pregão. Então o vencimento das opções de forma automática, ela é realizada no aftermarket, entre 18 e 18h30. Então, após o fechamento do pregão. E aquelas opções que estão vencendo naquele dia, elas podem ser negociadas, tá? Então, se você quiser negociar por conta própria as suas opções, no dia do vencimento, você pode estar negociando entre as 10 da manhã e as 15 horas. Tá? Então, se eu tenho comprado ou vendido opções, eu posso fazer a negociação dessas opções durante o pregão, até as 15 horas. Se não for feito isso daí, vai ser levado em consideração o preço de fechamento da minha ação, do meu ativo objeto, e aí, mais tarde lá, depois do fechamento no aftermarket, a B3 estará realizando automaticamente o exercício daquelas opções. Aquelas que estiverem dentro do dinheiro, ou seja, aquelas que estiverem dando lucro para o titular da opção, ou seja, para aquele que comprou o direito, comprou a call ou comprou a put. Então, para reforçar e para ficar muito claro para você, no dia do vencimento das opções, obviamente as ações, as cotações das ações vai estar variando durante todo o dia. Tá? Mas quando chegar lá no final do pregão, aquele valor de fechamento é o valor que vai ser levado em consideração para dizer se a sua ação, se a sua opção está no dinheiro ou fora do dinheiro. E aí vale a pena aqui a gente recapitular. No caso das opções de call, das opções de compra, toda vez que a cotação da ação estiver acima do strike daquela opção, a gente considera que aquela opção está dentro do dinheiro. E no caso da put é o contrário. Então toda vez que a cotação da ação estiver abaixo do strike daquela opção vendida, daquela opção do tipo put, a gente fala que aquela opção, que aquela ação está no dinheiro. Então se essa diferença formar superior a 1 centavo, ocorrerá automaticamente o exercício das suas opções por parte lá da B3. E aí, após essa operação ter sido realizada, né, será feita a liquidação. Então, no caso das opções, você já sabe, as opções, a liquidação delas é feita em D+1, né, então no próximo dia útil, e no caso das ações em D+2. Então, se eu comprei uma ação, né, eu tenho até 2 dias para poder disponibilizar aquele valor daquela compra na minha conta. E se eu vendi uma ação, em até no segundo dia, né, em D+2, eu vou estar recebendo o valor referente àquela venda. No caso das opções é a mesma lógica, só que o prazo é de apenas 1 dia. Então, por exemplo, no caso da opção do tipo put, então se o valor da ação ficou abaixo do strike daquela opção, aquela opção ela será exercida automaticamente e aquele que vendeu a opção de put, que tem a obrigação de comprar aquela ação, tem até 2 dias para disponibilizar o recurso para poder estar efetivando aquela compra da ação. E da mesma forma, aquele que comprou a opção do tipo put, ele tem o direito de vender as ações e ele vai ser exercido automaticamente desde que esteja sendo vantajoso para ele. O problema é que às vezes você comprou put, mas não tem ação. Mas não se preocupe que nesse caso a própria B3 ela vai estar realizando essa negociação automaticamente para você fechar sua operação sem nenhum problema. E de forma semelhante ocorre também com as opções do tipo compra, as opções do tipo call. Então aquele que vendeu as opções e aquela opção tem as características que eu falei aqui, que vão ser exercidas automaticamente, aquele que vendeu ele fica obrigado a vender aquela ação e caso ele não tenha ação, ou pelo menos não tenha na quantidade que ele se comprometeu, a própria corretora, né, a parte ali de risco da corretora vai realizar aquela liquidação a mercado ali para você. Então, mais uma vez, né, eu reforço aqui, evite o exercício automático das opções, principalmente se a sua corretora cobra taxas altas e se você operou opções de forma especulativa. Ou seja, se você vendeu put e não tem um recurso para arcar com aquela venda, ou se você vendeu call e não tem ação para entregar lá no dia do exercício. E agora eu vou falar aqui rapidamente sobre aqueles casos em que você pode realizar o exercício das opções de forma antecipada. Então você já sabe que nós temos as opções do tipo americana e do tipo europeia, e as opções do tipo americano eu posso exercer o meu direito a qualquer momento até o vencimento. Então, se eu possuo opções americanas, e só existem opções americanas do tipo
call, não existem do tipo put. Então, se eu tenho call americana, né, se eu sou o titular, eu posso exercer esse meu direito a qualquer momento até o vencimento. Então, faço contato com a minha corretora, manifesta esse meu desejo, esse meu interesse e vai estar sendo feita aí essa operação. Geralmente não vale a pena, tá? Geralmente, financeiramente, não vai valer a pena, mas você tem aí essa alternativa. E assim eu finalizo aqui esse vídeo em que a gente tratou do exercício automático das opções e do exercício antecipado. Fique atento aí às taxas, sempre opere de forma coberta para poder evitar aí correr riscos desnecessários. E é isso daí, bora crescer e até a próxima.